Atendendo a vários pedidos, resolvi gravar um vídeo rápido te explicando qual é a melhor forma de estudar para passar em uma prova. Pessoal, essas dicas, essas orientações já ajudaram muitos alunos ao longo desses 40 anos de carreira. Espero que ajudem você também. Muita gente já conhece a minha história por pura necessidade, por não ter condições de pagar uma faculdade particular. Na década de 80, eu criei uma forma nova de estudar para a FUVEST, que deu certo, porque eu, mesmo sem ter nenhuma base, mesmo tendo estudado somente em escolas públicas, mesmo sem ter apoio nenhum, mesmo trabalhando de dia, estudando de noite, eu consegui passar 2 vezes na USP. Depois eu comecei a dar aulas em cursinhos pré-vestibular e muitos alunos aprenderam essas técnicas e também passaram. Então eu espero que te ajude, já vai deixando o seu like para me ajudar também. E muita atenção então que eu vou resumir as dicas. Em primeiro lugar, eu sei que a quantidade de matéria para estudar para qualquer prova é gigantesca, então por isso o aluno fica perdido. Não sabe o que vai estudar, como estudar, por onde começar. Então vamos lá, qual é a primeira regra de ouro? O que vai te ensinar a passar na prova é a própria prova. Você precisa conseguir as provas anteriores desse exame que você vai prestar. Ou em PDF, ou online. Você precisa baixar essas provas, você precisa ter as provas em mãos para você estudar. Não só a prova, também como os gabaritos das provas. E qual é o maior erro? O maior erro é que o aluno ele estuda uma pilha assim de livros e deixa por último para se familiarizar com a prova. Aí o que acontece? Quando chega a hora H, a hora de fazer a prova, ele não está acostumado com o visual da prova, que tipo de questão que vai cair, o tempo que ele tem que realizar aquela prova, como que caem as questões. Então, muita atenção. Primeira coisa, você precisa se familiarizar profundamente com esta prova, a fundo. Então, você tem que saber o seguinte: que tipo de questão costuma cair mais? É questão de múltipla escolha? É questão de compreensão de texto? Como é que eles costumam perguntar? Cada prova tem um estilo próprio, então isso vai depender muito do setor. É uma prova para começar de voo? É uma prova da área da saúde? É uma prova de direito? Que tipo de prova? Então, cada prova tem um estilo. Por exemplo, as questões costumam ser muito enroladas ou elas são mais diretas, são objetivas? Os examinadores costumam fazer pegadinhas ou são perguntas mais inteligentes? Eles costumam confundir as questões de propósito para você errar? Quando você bate o olho, dá para saber qual é a questão óbvia e qual que está errada, qual que está certa? Em qual ordem eles costumam perguntar? É uma ordem lógica ou é tudo bagunçado, tudo ilógico, tudo jogado de propósito para você errar? Em geral, quais são os assuntos que têm realmente caído nos últimos anos? Muito bem, tudo isso você vai ter que aprender. Então, como é que você vai estudar através da prova? Presta muita atenção. Você vai estudar exatamente na ordem da prova. Você não vai ficar procurando aquela questão mais fácil para começar por ela primeiro, não. Você não vai ficar pulando as questões difíceis. Você não vai ficar fugindo das questões chatas. Não, você vai seguir exatamente a ordem da prova. É um desafio. Por quê, gente? Porque você tem que se preparar psicologicamente para a prova. Em muitas provas, eles costumam colocar algumas questões difíceis no começo, justamente para te desestabilizar emocionalmente, se você não estiver preparado para isso. Muito bem. Então, agora você está aí com a sua prova em mãos, como é que você vai fazer? O meu conselho é o seguinte: não anota no caderno. O caderno fica bagunçado depois. Compra um fichário grande, fichário pequeno, você escolhe, com folhas de fichário. Porque com o fichário você consegue organizar melhor as suas anotações. Professora, posso anotar no computador? Pode, pode. Porém, lembra de uma coisa, quando você escreve a questão, você memoriza melhor. Isso é fato. O computador não deixa você guardar tanto na memória quanto se você estiver escrevendo. É muito importante escrever nesse caso, ok? Muito bem, você vai lá na primeira questão, você lê e relê com toda atenção o enunciado. E você vai identificar qual é o assunto, qual é o tema, do que eles estão perguntando, do que eles estão falando, qual é o tópico. E você abre no seu fichário uma página para esse tópico. Em seguida, você vai ler as alternativas com toda atenção. E primeiro, lógico, você vai descartar aquelas alternativas que são ridículas, que são impossíveis. E depois você vai procurar escolher qual que você acha que está certa. Muito bem, você fez isso com a primeira questão?
Agora você vai lá no gabarito, confere se você acertou, se você errou. Questão por questão você vai fazer isso. Estuda a questão, responde a questão, confere se acertou e se errou. Se você acertou, ótimo. Se você errou, você vai procurar entender por que você errou. Onde você errou? Onde está o seu erro? E por que aquela questão certa é a certa? Você tem que conseguir entender isso. Então você tem que entender a lógica da questão. Se você precisar, você para aí e vai pesquisar. Vai lá no Google, vai lá na sua apostila, vai no livro e depois você volta com a resposta. Estamos ainda na primeira questão. Agora é a hora de você fazer o resumo dessa questão. Você vai resumir o enunciado e a resposta certa usando as palavras-chave. Você vai localizar as palavras-chave e vai resumir em uma linha, no máximo 2 linhas, e vai escrever esse resumo no seu fichário, naquela folha que você abriu para este tema. Então, se durante essa prova inteira ou em outra prova que você estudar aparecerem mais questões referentes a esse tema, você volta nessa folha e vai anotando na sequência, ok? O fichário é ótimo por isso, porque você vai poder abrir quantas folhas forem necessárias sobre cada tema. E você sempre abre uma página de título, tudo bem? Depois que você terminar de estudar a prova inteirinha, o que você vai fazer? Você vai revisar as suas anotações para ver se você realmente entendeu tudo que está ali. Depois você vai voltar nesta prova inteira de novo e você vai fazê-la, então, agora como se fosse um simulado contando o tempo. Terminou de fazer a prova inteira? Você volta no seu gabarito e você vai conferir o que você acertou e o que você errou. E você vai voltar naquelas questões que você errou e ver por que você está errando. Você tem que procurar entender. Então veja o seguinte, nada é uma questão de decoreba. Tudo é uma questão de entender. Você tem que entender o que você está fazendo, entender o que você está lendo, entender o que você está resumindo, entender por que acertou, entender por que errou. Quando você terminar de estudar pelo menos 3 provas inteiras anteriores, dessa forma como eu te expliquei, agora sim. Agora você pode ir lá nas suas apostilas preparatórias, nos seus livros e ver a matéria como um todo, vá que cai alguma outra coisa, né? Mas atenção, se você não tem nenhuma noção de nada, se você nunca estudou essa matéria, se tudo é novo para você, aí não tem jeito. Você vai ter que começar estudando a matéria primeiro para depois ir para as provas. Pessoal, espero que eu tenha ajudado. E se você gostou, deixa seu like, que isso também me ajuda muito. E se você ficou com qualquer dúvida sobre como estudar, como fazer um resumo, e por onde começar, o que você quiser, anota aqui no comentário que eu vou te ajudar com todo amor e com todo carinho. Beijo no seu coração.